É esquecer de se atentar para as peculiaridades de cada caso. Porque se você sabe, não sei se você sabe, dá para a gente opor várias cláusulas aí, né? Quando a gente está fazendo uma doação, dá para estar fazendo um testamento, que é as cláusulas restritivas. Cláusula de impenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade. Mas eu não posso opor essas cláusulas sobre bens que são da legítima. Então, aqui que está o BO, gente. Olha como... Ó, presta atenção, porque senão vai dar um nó na sua cabeça. Isso aqui é complicado. Você pode doar mais da metade do patrimônio? Pode. Mas você pode só opor cláusula de inalienabilidade, de incomunicabilidade, de impenhorabilidade sobre a metade. Eu não posso opor cláusulas restritivas sobre bens da legítima. Então, nessa doação aqui, desse exemplo que eu falei para vocês, do seu João que estava aí no seu escritório, ele quer doar 1 milhão para um filho, 1,5 milhão para um filho. Ele pode fazer isso? Te falei que pode, porque está dentro da legítima individual. Só que ele só pode opor essas cláusulas sobre 1 milhão. 500 mil não pode, porque 500 mil é antecipação de legítima. Está lá no Código Civil, eu não posso opor cláusula restritiva sobre bens da legítima. Outro ponto muito importante, olha a peculiaridade. Eu só posso doar 1,5 milhão nesse caso aqui, porque eu estava fazendo doação para um herdeiro necessário, que foi 500 mil era antecipação de legítima. O que não pode é cada um desses filhos, ó, o seu João tinha 2 filhos aqui, né? O que não pode é cada um deles ficar com menos que 500 mil reais. Mas se o seu João tivesse doando, por exemplo, para um terceiro aqui, ó, o seu João aqui, ó, aliás, o seu Roberto, um terceiro aqui, um sobrinho, por exemplo, ele podia doar 1,5 milhão? Eita, Lelê, gente, não pode. Por que não pode? Porque aí, se eu doasse aqui para o sobrinho 1,5 milhão, não sobraria 500 mil para cada um dos filhos do seu João. Então, eu feria a legítima, porque cada filho não pode ficar com menos do que 500 mil reais. Então, na hora que você for fazer um planejamento sucessório, né? Porque essa regra que eu estou te falando aqui vale tanto para doar para partilha em vida, vale para constituição de empresa, cessão de cotas aí para empresa, de holding, vale para dentro do inventário para você analisar se aconteceu doação inoficiosa. Esse conhecimento você usa em diversos lugares. Você vai ter que analisar se a parte que foi doada foi para um herdeiro necessário, se foi para um terceiro violou. Porque aqui, ó, o que não pode é cada um dos herdeiros necessários ficar com menos do que sua legítima individual. Então, olha como, se a doação fosse para um terceiro, já não podia ser feita. Só podia nesse exemplo que eu dei para vocês, porque era para um herdeiro necessário. E parte dessa doação foi considerada antecipação de legítima. E se foi antecipação de legítima, tem que constar no instrumento de doação que foi feita, né? Porque outro dia eu até respondi no direct uma colega me perguntando. Deu para entender isso daqui, gente? Só fala sim ou não se vocês entenderam, senão eu tento explicar de uma outra forma. Isso daqui é de extrema importância, porque vai chegar casos de inventário para você, que você vai analisar doações que foram feitas em vida, a pessoa vai ter que informar lá no inventário, e às vezes a pessoa vai até falar, ah, não, mas eu não preciso informar porque tem cláusula de dispensa de colação. Senta lá, Cláudia. Às vezes foi aposta em parte mais do que deveria. Olha como ficar atento, você pode, inclusive, achar uma ação aí, né? De reversão de patrimônio que foi doado. Esse conhecimento, gente, que você está atento, pode te fazer ganhar mais dinheiro. E quando você fala para o seu cliente que ele vai ter mais direito do que ele achava que tinha, meu filho, aí que o olho dele salta. Meu Deus, doutor, nenhum advogado me falou isso. E você está lá falando para ele. Mas aí você tem que saber analisar, porque você não pode falar que tem, se no final ele não vai ter direito. Tem que saber fazer as contas certinho. Então, como que calcula legítimo individual? Patrimônio total da pessoa que está doando, eu divido por 2. Esse valor eu divido pela quantidade de herdeiros necessários. Quem são herdeiros necessários? Ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, por equiparação. Não vou nem entrar aqui no mérito se é ou não herdeiro necessário. Eu, particularmente, não considero, mas a doutrina majoritária considera, então é isso que a gente tem que considerar aqui.